funcionários e membros da comunidade acadêmica da FECAP, trazendo essa preocupação, né, que tanto tem aí tirado o sono e aterrorizado aí a vida das pessoas que compõem a comunidade acadêmica da FECAP, que é uma instituição histórica, uma instituição tradicional, que é reconhecida pela sua por oferecer qualidade de ensino na área do ensino superior. Nós sabemos disso, ela tem esse prestígio aqui em São Paulo e em todo o Brasil, e nós ficamos perplexos e assustados também com essa notícia, com essa possibilidade da venda. Quando nós recebemos a informação, nós imediatamente acionamos a faculdade, nós fizemos um contato com a faculdade, um contato oficial. Eu recebi aqui, eu gostaria até de, daqui a pouco, fazer a leitura dos ofícios que eu recebi, tanto do Horácio Berlink Neto, como também do Dr. Luiz Guilherme Bron. Eles enviaram aqui 2 ofícios. Mas o objetivo dessa audiência pública é, primeiro, fazer um debate. Aqui nós vamos ouvir aqui os professores, os alunos, todas as pessoas presentes. A palavra será franqueada a todas as pessoas que estão aqui, é uma audiência pública. Vou montar aqui uma mesa com os representantes da comunidade acadêmica. E quero lembrar ainda que esta audiência está sendo gravada pela TV Alesp, como vocês estão vendo aqui, aquelas câmeras. Nós vamos também pedir para que as notas taquigráficas sejam publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo. E vamos também encaminhar essas notas taquigráficas de todas as colocações feitas aqui para o Ministério Público Estadual, para o MEC, para o Ministério da Educação, para a Comissão de Educação, que nós estamos acionando aqui a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, e também vamos enviar uma cópia para a Fundação. Ou seja, nós vamos aqui mostrar que há um movimento organizado, que a sociedade não vai aceitar essa venda, né? Nós estamos acompanhamos já o que aconteceu no estado de Minas Gerais, porque esse grupo Ânima, que me parece que pretende comprar a FECAP, já comprou outras instituições, principalmente no estado de Minas Gerais. Inclusive, em uma dessas transações, houve a interferência da Justiça, que anulou, porque a faculdade vendida era uma fundação também. O Ministério Público autorizou, porém a Justiça impugnou, suspendeu. Então, me parece que o processo lá está sub júdice, porque o Sindicato dos Professores, o equivalente ao Simpro de lá, quero registrar aqui a presença do Pedro, professor Pedro, representando o Simpro São Paulo, representando os professores. Quando nós decidimos organizar essa audiência pública, imediatamente eu entrei em contato com o sindicato, com o presidente Luiz Antônio, coloquei a questão para ele, falou, o sindicato estará representado, pessoal do professor Pedro, então o sindicato vai acompanhar, o sindicato é um grande aliado dessa luta, porque em Minas Gerais foi o Simpro que entrou com ação na Justiça e conseguiu suspender a venda, pelo menos colocou o processo sub júdice. Okay? Eu quero, antes, então, montar aqui a nossa mesa. Eu quero, primeiramente, convidar o Ailton Amaral, que foi aluno, acabou de se formar na FECAP, que foi uma das pessoas que trouxe aqui a questão para a Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu quero chamar a professora Cristiane Benetti, Cristiane, que é professora da FECAP. Eu quero chamar o professor Jesus Lisboa. E quero chamar o Pedro Arthur, que é o nosso representante, diretor do Simpro, do Sindicato dos Professores da Rede Privada. Eu queria aqui estabelecer a seguinte sistemática. Nós vamos aqui franquear primeiramente a palavra aos membros da mesa e depois eu abro para que todos possam falar nos microfones. Eu só peço para vocês falarem o nome, né, o nome, se é aluno, se é aluna, se é professor, funcionário, se é pai de aluno, porque é muito importante a identificação e a gravação, porque nós vamos mostrar, sobretudo ao Ministério Público, que o Ministério Público é que vai autorizar, ou não. E não pode autorizar, na verdade, né? É muito difícil uma fundação ser vendida. É muito difícil, entenderam? Então, o Ministério Público
tem que entender que nós somos contra, né? Eu quero colocar aqui o nosso mandato à disposição dessa luta de vocês. Eu conheço vários alunos que estudam na FECAP, conheço professores, pessoas que já passaram por lá, lecionaram, alunos que já se formaram, que já estão no mercado de trabalho. Então, acho que nós temos que unificar aqui um grande movimento, e aqui pode ser, eu sei que já houve algumas manifestações públicas na frente da FECAP. Isso é importante, que mostrou a indignação dos alunos, é importante que ocorram outras manifestações públicas, tem que denunciar. Oi? Outra, que ótimo. Então, isso é... Ah, tá. Então, é fundamental isso, que a comunidade acadêmica da FECAP se mobilize e coloque a boca no trombone. Tá? Oi? Lísias. Lísias, quem? Ah, Lísias, por favor, desculpa. Eu não tinha visto aqui. Um aluno? Quem, qual o nome? Carlos Eduardo, também mais um aluno, importante. Tá. Então, eu vou abrir a palavra aqui para o Ailton. O Ailton vai fazer a primeira intervenção, até porque ele foi o nosso primeiro contato, ele que trouxe aqui essa questão, essa preocupação para a Assembleia Legislativa de São Paulo, solicitando a nossa intervenção. Eu não me apresentei aqui, eu já entrei falando, mas eu sou Carlos Janazzi, eu sou deputado estadual, membro titular da Comissão de Educação, aqui da Assembleia Legislativa. Eu sou, na verdade, professor universitário também, tenho mestrado pela USP, doutorado pela USP, e sou diretor de escola aqui em São Paulo, atuo muito nessa área da educação, tanto, né, no ensino superior, como também na educação básica. Então, esse tema da educação é um tema que nos interessa muito, é um tema prioritário de ação do nosso mandato. Nosso mandato atua muito na área da educação, na defesa da educação pública, gratuita e de qualidade, na defesa do magistério público e privado também. Nós entendemos que a educação é o principal instrumento de desenvolvimento humano, social, tecnológico, econômico. Então, nós entendemos que o Brasil só vai melhorar quando houver, de fato, investimento em educação. Isso da creche, da educação infantil, ao ensino superior. Então, Ailton. Bom, a princípio, quando nós começamos a participar das manifestações, a causa que a gente defende, que eu defendo, ou que a maioria de nós aqui defendemos, é a questão da educação de qualidade, né? É uma das coisas que a FECAP tem garantido, não só pelo fato da gente estar lá, mas pelas notas que a gente recebe do ENAD, dos índices gerais de educação. A FECAP é hoje um oásis de qualidade na questão de educação. Quando percebemos essa situação indo pelo lado que estava, sabendo da fundação, sabendo que tem várias legislações que podem ajudar a brecar essa venda, ou, pelo menos, diminuir o impacto negativo que essa venda pode trazer ao centro universitário, nós buscamos aí a colaboração da Assembleia Legislativa, da Comissão de Educação, porque nós temos um carinho, são dois motivos claros, né? Nós temos um carinho muito grande pela faculdade, né? Porque a faculdade ela nos provê tanto do conhecimento como do reconhecimento no mercado de trabalho. Isso é uma das coisas que tem um peso muito grande, né? E o outro é justamente o que o Carlos acabou de dizer, que nós lutamos, nós reclamamos, nós falamos o tempo todo da má qualidade da educação no país. E vender a FECAP como qualquer outro centro universitário vendido, qualquer outra instituição com mais qualidade vendida para os grandes grupos, é nivelar por baixo. É essa a visão que nós temos clara de que vender um oásis de qualidade, como eu costumo dizer, que é a FECAP, para um grupo privado como o Ânima, como o Anhanguera, ou qualquer um outro, é nivelar a gente por baixo, nivelar a educação por baixo. Ao invés de ser ao contrário, que deveria ser o natural. Se buscamos hoje, se reclamamos tanto, por que nós vamos tirar um centro universitário com esses índices tão interessantes de reconhecimento, de qualidade,
e vamos colocar na mão de alguém que a gente sabe que vai diminuir o custo. A Anhanguera fez isso no ano passado, 390 mestres e doutores demitidos. Nós sabemos que isso é um impacto muito grande, tanto para o funcionário quanto para o professor, que nós temos ótimos, e não só porque tem alguns aqui, mas nós temos alguns dos melhores professores do Estado dentro da FECAP. Isso vocês podem reconhecer, isso a sociedade reconhece, e não é justo hoje abrir mão disso. Não é justo para quem está lá, não é justo para quem saiu, porque o Ulisses, que está aqui também, é ex-aluno, a gente sabe como é importante a estrutura que a FECAP nos oferece, ou nos ofereceu. Então, por isso, nós pedimos aí a colaboração da Comissão de Educação da Alesp, e gostaríamos, sim, de que fosse levado a termo alguns procedimentos aqui para que possamos manter essa nossa luta, essa frente de luta que nós colocamos para evitar essa venda ou evitar o prejuízo maior à sociedade, o impacto social que pode ter essa venda. É isso. Bem, eu queria só aqui dizer o seguinte, pessoal. Eu falei das cartas que eu recebi aqui, dos ofícios. Eu quero ler o ofício do Horácio Berlink Neto. Ele diz o seguinte: informo que nossa fundação, eu fiz o questionamento por escrito, para ele me responder também oficialmente. Então, ele responde da seguinte maneira: informo que nossa fundação tem sido procurada com frequência por instituições interessadas no nosso modelo de ensino superior, inclusive para transferência de mantença, acho que de mantenedora, transferência de mantenedora. Com todas, temos mantido conversações, como é o caso atual, que eu entendo que ele está se referindo aqui ao Grupo Ânima, né? No estágio atual destas conversas, ainda no âmbito interno, e que necessariamente deverão tramitar tanto pelo Conselho Curadores quanto pelo Ministério Público, não temos nenhuma informação a tornar pública. Acho que, resumindo, ele diz que há uma conversação. Então, não é um boato. Não é um boato, porque existe aqui uma conversação. Ele está assinando aqui o documento. É o Horácio Berlink Neto, com o Grupo Ânima. Essa conversação existe concretamente. Inclusive, né, me parece que com o Ministério Público também. Mas, como eu disse, o Código Civil é muito claro em relação ao Ministério Público. Ele fiscaliza as fundações. Não é fácil vender uma fundação. O Código Civil ele tem artigos falando sobre o funcionamento das fundações, como que se dá todo esse processo. O outro ofício que eu recebi aqui é do Dr. Luiz Guilherme Brown, não sei quem que é ele. Superintendente institucional. Aí ele diz o seguinte: em relação ao vosso convite, convidei o Dr. Guilherme para participar. Em relação ao vosso convite para a minha participação na audiência pública marcada para o dia 25 de outubro na Assembleia Legislativa, gostaria de informar que o referido assunto é tratado exclusivamente pelo Conselho Curador desta instituição de ensino. Como não sou membro do referido conselho, não posso me manifestar sobre o assunto que não é da minha responsabilidade funcional. Então, ele não se compromete, né? Mas eu acho que a outra carta o outro ofício é comprometedor, do Horácio Berlink Neto. Então, nós vamos continuar, né, pedindo mais informações, talvez agora para o Conselho Curador. Como eu disse, nós vamos acionar o Ministério Público, vamos conversar com o promotor para saber qual que é a posição dele, o que realmente existe. O Ailton tocou num ponto aqui fundamental, falando das outras faculdades e universidades que foram vendidas. Nós aqui acompanhamos alguns casos em São Paulo, como o Simpro acompanha todos, o Pedro pode falar mais sobre isso, o que acontece quando uma instituição incorpora a outra, como foi o caso que o Ailton citou da Anhanguera, que demitiu quase 1.500 professores no estado de São Paulo, no estado inteiro. O Pedro vai... 1.500 professores com mestrado, com doutorado, professores com pós-doc, com pós-doutorado, foram sumariamente demitidos com a incorporação, porque a Anhanguera comprou a Unip, enfim, isso aconteceu. Aconteceu na Uniesp, que é uma outra faculdade que está sendo investigada, que o Simpro denunciou, nós denunciamos aqui pela Assembleia Legislativa, é uma faculdade que está sendo investigada pelo MEC, pelo Ministério Público, e ela frequenta as páginas policiais dos jornais. Não sei se vocês já ouviram falar, né, da
das denúncias contra essa Uniesp. Acompanhamos aqui o caso da São Marcos também, que fechou as portas. Também houve um grande prejuízo para os professores e para os alunos. Oi? A Unib, né? É a Unib, Universidade de Ibirapuera, também, que nós acompanhamos junto com o Simpro, enfim. E a história nunca acaba bem para os alunos, professores e funcionários. Tá? Então, vamos passar a palavra agora para o Jesus, professor Jesus. Bom, alô, estão me ouvindo? Eu quero primeiro agradecer o deputado Carlos Gianazzi, que eu particularmente acompanho a vida de muito tempo, é um batalhador na área de educação, e agradecer por abrir essa casa, né, na filosofia política clássica, Montesquieu e Rousseau, entendia que essa era a verdadeira casa do povo, e que era, de todos os três, o mais belo dos poderes, exatamente por essa representação direta do povo. E acho que a Assembleia cumpre essa história ao fazer essa audiência pública e tomar as dores de uma parte considerável do nosso povo paulista e da história aqui de São Paulo. Sem querer cansar vocês, mas pelo fato de estarmos no ambiente oficial, para ficar registrado, eu quero rapidamente apenas me ater exclusivamente ao relato dos fatos, do que ocorreu desde que começou essa intranquilidade na FECAP com a notícia que foi levada ao Conselho Universitário, do qual eu sou membro eleito, representante dos professores, o César Guimarães, que está aqui, é membro eleito, também representante do quadro docente, o Conselho Universitário, o deputado Gianazzi, ele é a mais alta instância no campo acadêmico. O Conselho Curador é a instância mais elevada da Fundação no sentido de controle estratégico e administrativo. O doutor Horácio Berlim, que o senhor citou, é o presidente do Conselho Curador, que tem mais 8 membros além dele. O Luiz Guilherme Bron, ele é o superintendente institucional, e acho até que o Luiz Guilherme, de fato, não está participando, ou eu diria até, eu imagino que ele não esteja informado das negociações que estão ocorrendo. Daquilo que me permito deduzir de uma conversa breve que tive com o Dr. Abram Sajma, presidente da Federação do Comércio do Estado de São Paulo, e no e-mail que eu recebi do Dr. João Rodarte, que também é conselheiro, eu acredito que isso está até ocorrendo muito mais por uma iniciativa do Dr. Berlink, mas eu acredito até mesmo que o Conselho Curador não esteja devidamente informado, devidamente tenha apreciado essa questão, autorizando sequer o procedimento de negociação, o que eu já entendo ser aí uma ilegalidade, um vício no processo. Porque o Mário Amato, o doutor Abram Sajma me disse textualmente por telefone que sempre ocorreram conversas nas reuniões do Conselho de que alguém teria consultado a FECAP e que houve mais uma... Desculpe, eu vou desligar isso aqui, que eu esqueci ligado. E que ocorreu lá um certo dia, o doutor Sajma usou assim, uma conversa paralela numa ponta de mesa de que havia uma outra consulta desse grupo Ânima, mas que em nenhum momento isso constou na pauta da reunião do Conselho, isso jamais constou em ata, e que jamais o Conselho Curador apreciou o assunto ou deu autorização a qualquer pessoa que seja negociar a transferência do controle do centro universitário, né? Bom, então, a FECAP, vocês conhecem bem, o deputado Gianazzi também, é uma instituição que tem 110 anos, que nasceu aqui em São Paulo num momento de dificuldade. Ela é filha de uma união entre um grande empreendedor e um professor. O doutor Álvares Penteado era um empresário, o Horácio Berlink, um contador, um professor, e se tinha muita dificuldade naquela época para formar trabalhadores qualificados para o mercado de trabalho. Para vocês terem uma ideia, os nossos primeiros contadores eles eram formados em Portugal ou na Inglaterra. E o Berlink, ele havia estudado, o Berlink avô, ele havia estudado na Inglaterra. Então, o Horácio Berlink e o Álvares Penteado se uniram para criar uma instituição para formar mão de obra qualificada para aquele setor de negócio da época, que enfrentava muitas dificuldades.
E a FECAP atravessou esses 110 anos. Essa senhora de 110 anos não sobrevive sem ter saúde, né? 110 anos, poucas instituições no mundo têm essa história para contar. E a FECAP participou ativamente de todas as etapas da história do nosso país, né? E, resumindo, é uma instituição onde tem um clima de trabalho muito bom, e eu diria a vocês, sem nenhuma preocupação em estar exagerando, os professores, os alunos e os funcionários sentem-se bem trabalhando lá. Eu costumo dizer, eu, como professor, onde eu poderia dar o melhor de mim, eu acho que eu consigo fazer na FECAP, um ambiente de trabalho de liberdade acadêmica, e os alunos que estão aqui podem testemunhar isso. É um ambiente que os professores cobram muito dos alunos. E, Janese, um grande orgulho que temos lá é porque, e isso não é nenhum demérito dizer, nós recebemos muitos alunos que vêm de dificuldades com formação no ensino de base, né? O Ayrton, que foi meu aluno, certamente passou por isso, como eu passei no meu tempo de jovem, né? Eu ainda sou jovem, mas eu era mais jovem ainda, né? Nós somos jovens há mais tempo que eles, né, deputado Janase? Eu sou de 60, ele é de 61, ele consegue ser mais jovem há menos tempo do que eu, embora mais inteligente. Então, um lugar onde nós recebemos alunos que trazem deficiências bastante sérias do ensino básico e de segundo grau, mas que nós, professores, nos agarramos e falamos isso ao Berlim, quer dizer, nós somos especialistas em enfrentar tsunamis, porque o nosso desafio é, ainda que os nossos alunos tragam, e o Lísias, que foi meu aluno também, agora a filha dele, que é a Jéssica, que está aqui, também foi minha aluna, veja como o tempo está passando, e a gente dizia, então, esses alunos que chegam aqui, e quando o próprio MEC atesta isso, o nosso aluno chega com uma defasagem muito grande quando nós o comparamos na entrada a um aluno, por exemplo, da FGV, que é uma instituição de excelência. Mas esse aluno passa na FECAP 8 semestres, 4 anos, e quando nós o devolvemos para a sociedade, isso é um imenso orgulho para nós o devolvemos no padrão do aluno da FGV. Então, o nível de agregação que se faz ao aluno na FECAP, medido pelo MEC, não sou eu que estou aqui elocubrando, é extraordinário. Bom, então, a partir desse momento em que o Berlim que anunciou a intenção de transferir o controle do centro universitário, para não dizer venda, já que não é essa palavra que está sendo utilizada, nós recebemos com surpresa por isso, uma instituição que tem saúde financeira apropriada e que tem todas essas qualidades e tem desempenho acadêmico. Nós temos o conceito máximo do MEC nos nossos cursos. E não é nós tiramos um conceito máximo em uma avaliação. Nós temos isso desde 2000, em todas as avaliações do MEC. Então, não é qualidade que se obteve por acaso, é esforço continuado e refletido o tempo todo, né? Então, nós apresentamos nessa reunião do Conselho Universitário ao Dr. Berlink a nossa divergência, a nossa contrariedade com essa intenção, explicamos por quê, que tínhamos uma análise muito diferente da dele, do que vai ocorrer nos próximos anos no segmento da educação superior no Brasil. E até dissemos a ele, nessa reunião, com muita transparência, que nós sairíamos dali lutando contra a venda do centro universitário. Que nós iríamos conversar com professores, que iríamos conversar com alunos, tem representantes de alunos no Conselho Universitário, que eles também iriam abordar os alunos, que nós íamos fazer a batalha justa contra a venda do centro universitário. E aí nós fizemos várias manifestações internas, uma manifestação externa, está ocorrendo outra nesse momento lá, nós vamos, daqui a pouco, eu preciso lá participar também para essa luta. E aí nós fomos também ao Ministério Público, conversamos lá com o doutor Ayrton Grazioli, que é da Curadoria de Fundações. Eu tenho um respeito muito grande pelo Ministério Público, eu acho que é uma instituição que mudou muita coisa no Brasil, que se tornou vigilante com abusos cometidos, sobretudo, pelo Poder Executivo, de forma tal que eu confesso a vocês que eu tenho muita confiança no doutor Ayrton Grazioli e também na instituição Ministério Público. Ele nos explicou que, de fato, há lá um procedimento, até nos disse que esse procedimento, nos disse que houve várias reuniões até agora com os dirigentes da FECAP para tratar da transferência do controle do centro universitário, e que ele foi procurado pelo Grupo Ânima pela primeira vez há mais de um ano, se me lembro bem, ele teria sido procurado pela primeira vez em julho do ano passado, portanto, isso já poderia ter sido tratado com mais transparência na FECAP. Nos informou o doutor Ayrton Grazioli que o procedimento tramita no Ministério Público em segredo de justiça. Nós, inclusive, indagamos a ele
se está em segredo de justiça, então qual seria o sujeito de direito que está sendo protegido? Porque eu entendo que, mas não sou especialista, então eu não estou aqui questionando, pelo amor de Deus, o Ministério Público, mas eu entendo que numa situação como essa, envolvendo uma fundação, e uma fundação que gozou de incentivos fiscais ao longo de 110 anos, e que está em via de ser transferida para uma empresa privada, então nós estamos transferindo o benefício público que foi injetado nela para um grupo privado. Então, entendo que até isso talvez seja falta de transparência, né? Se é uma fundação, abrir os dados. Mas ele nos confiou que não há nada resolvido ainda, e que o Ministério Público vai julgar o caso de uma maneira global. Ou seja, ele vai olhar para a questão da legalidade, para a questão do fato social que é causado e também o histórico da instituição que está comprando. Eu não quero me alongar, só para dizer o seguinte, a forma de atuação dessas instituições, até porque elas estão associadas a fundos de investimento de private equity, é bastante conhecida. Costumo dizer, elas chegam numa determinada instituição, faz algumas mudanças, perfumaria, normalmente, massacra o corpo docente, massacra os funcionários, demite por excesso de qualificação. Nós inventamos uma nova maneira de perder o emprego, né, por excesso de qualificação. O deputado... É só fazer o doutorado. Deputado, você não teria nenhuma chance, porque você já tem um doutorado, e pela USP você não teria chance. Então, nós inventamos essa figura, uma coisa bizarra, mas nós inventamos no Brasil a demissão por excesso de qualificação. Eles mandam embora, porque você vai trabalhar do lado da Receita, normalmente enfiando 15, 20 mil alunos, onde antes tinha 5. Joga a qualidade lá embaixo, reduz a jornada de trabalho. Normalmente, nas instituições, as aulas acabam por volta de 10 horas da noite, para não pagar o adicional noturno para o professor. Não tem aula às sextas-feiras, porque você joga para a aula de ensino à distância. Bom, eles fazem todas essas mudanças, sacrificando sempre o elemento humano e a qualidade. Dão a isso um nome bonito. Eu sou formado em administração, a gente gosta de chamar isso de um nome assim que impressiona a sociedade, mas que não significa nada, ou que tem coisa que não pode dizer por trás. Chamamos isso de agregação de valor, né? Faz a tal agregação de valor, costumam fazer IPOs nas bolsas de valores, oferta pública de ações, e, quando eles realizam ali a colheita, ou como fazem os gafanhotos, comem a planta até o toco, como não sabem cultivar nada, vão comer a planta em outro lugar, né? Essa história é bem conhecida. O fato é grave e, na minha opinião, é mais um erro estratégico que nós estamos cometendo no nosso país. Nós estamos entregando uma parte considerável da formação dos nossos estudantes, da nossa identidade, portanto, a grupos privados, uma boa parte deles, grupos estrangeiros, grupos privados estrangeiros. É preciso pensar isso. Então, para não me alongar mais, eu queria dizer o seguinte: nós estamos nessa luta, e eu costumo dizer, a primeira delas, o primeiro ponto importante é nós vamos, eu não vou dizer nem que nós queremos, nós vamos barrar a venda do centro universitário. Eu estou absolutamente convicto disso. A segunda coisa que nós queremos discutir na FECAP, e vamos pedir a sua ajuda para isso, deputado Gianazzi, é negociar uma transição sem perseguição. Porque, não feita a venda, nós podemos ficar numa situação bastante difícil lá, sobretudo, eu sou conselheiro e entendo que estou exercendo a minha função de conselheiro universitário. Então, eu acho que o Berlim, que é um homem respeitador das leis, não vai tomar medida precipitada. Mas nós vamos tratar isso internamente na FECAP como uma forma de melhorar a FECAP ainda mais para todos, alunos, ex-alunos, que eu costumo dizer que está casado para sempre com a instituição, e também professores. Mas, deputado Gianazzi, eu mandei um e-mail pessoalmente para o presidente Dilma Rousseff, para o governador Geraldo Alckmin, e eu entendo que é um momento oportuno de nós mudarmos a legislação. Se uma fundação ela recebe injeção de dinheiro público via renúncia de receita, então é preciso que nós façamos uma mudança mais profunda no sistema, assegurando que as fundações sejam dirigidas de maneira mais democrática, menos fechada, menos enigmática. E, para mim, em termos objetivos, significa que a fundação que controla a instituição tenha membros indicados, mas que os professores possam eleger representantes, alunos, funcionários. E eu ouso dizer, eu defendo que os ex-alunos tenham participação nesses conselhos. Porque se a instituição ela é semipública, então ela tem que ser dirigida de maneira aberta. E entendo até que aquilo que se aplica hoje no Estado, a Lei de Acesso à Informação,
que você participou, que você defende, que eu tive muito orgulho de participar dela também, ela deve ser aplicada às fundações, ou seja, pouco segredo e mais participação. Enfim, esse é o depoimento que eu queria trazer para o senhor aqui, deputado, agradecer mais uma vez e dizer que eu tenho muita confiança também no Conselho Curador da FECAP, porque nós temos metade dos membros é formada por empresários. Os empresários sabem o quanto é importante trabalhadores qualificados para as suas empresas, a FECAP faz isso, e a outra metade é formada por acadêmicos, a maioria deles com muito reconhecimento nas suas áreas de atuação e, portanto, comprometidos com a qualidade do ensino. Então, eu acho que esse conselho tem uma oportunidade histórica de dizer não a essa aventura de entregar a FECAP para um grupo que troca os seus reitores por CEOs. Era isso. Obrigado. Passar por Lísias. Você queria dar um informe, Ailton? Deixa eu só dar um informe antes de continuar, Jesus, até para todos nós registrarmos. Não só o doutor Horácio e o Brum foram convidados a estar aqui. Nós, a assessoria do deputado, a meu pedido e a pedido do Hugo e do Frederico, enviou